Oi, gente. Meu nome é Cássia e o vídeo de hoje é sobre formatação condicional no Excel. A formatação condicional é uma ferramenta muito importante para realçar visualmente informações e dados de acordo com aquilo que você determina. Eu vou usar como exemplo essa tabela. Ela é uma tabela 14x7 e esses valores que vocês estão vendo são números aleatórios entre 0 e 100. Porque em todas as células eu digitei o comando aqui em cima, vocês estão vendo? Aleatório entre 0 e 100. Esses valores, eles às vezes variam, tá? Então, uma vez ou outra vocês vão ver eles mudando, mas é normal. E, enfim, a formatação condicional, ela tem 1001 utilidades, então em muitas situações vocês podem utilizar ela. E eu trouxe aqui 4 exemplos, um por planilha, para vocês entenderem realmente o básico da função dessa ferramenta, para que ela serve e o que ela faz, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é a formatação condicional das células, em que elas possuem um valor maior ou menor do que um número X que você vai determinar, tá? Então, primeiro de tudo, a gente seleciona a tabela, a gente vai em formatação condicional. Vocês estão vendo que a formatação condicional, ela não fica escondida, né? Ela é bem visível, ela tá na página inicial, inclusive. Então, eu acho bem fácil de achar ela, né? Você vai em formatação condicional, aí você vai, esse primeiro, regras de realce das células. Esse vídeo todo a gente vai fazer esse mesmo caminho, vocês vão perceber. Regras de realce das células, e você vai em primeiro, a gente vai ver o maior do que. Formatar células que são maiores do que, aí você digita um valor, o valor que você quiser. Por exemplo, eu quero formatar as células que são maiores do que 55, tá? E eu vou preencher, por exemplo, com verde. Eu dou um OK, e todos os valores que são maiores do que 55, eles ficam em verde, vocês estão vendo? E esses valores que estão em branco, eles são menores do que 55. Então, para não deixar eles em branco, a gente pode também formatar essas células, tá? Então, a gente vai de novo selecionar a planilha, formatação condicional, regras de realce das células, menor do que, aí eu digito 55, mas eu posso digitar, gente, qualquer número, tá? Só tô dando um exemplo bem simples mesmo, tá? Aí eu vou preencher de vermelho. Eu dou um OK. E pronto, minha tabela tá bem colorida, mas os dados estão bem visíveis. Então eu consigo enxergar muito facilmente os números maiores que 55 e os menores que 55. Eu até coloquei uma legenda assim pra ficar ainda mais fácil de compreender. Então eu vou digitar aqui vermelho menor do que 55 e verde maior do que 55. Tá? Esse foi o primeiro exemplo. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E agora vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é a formatação condicional para células que estão entre dois valores, que você vai determinar também. Então, a gente vai selecionar a tabela, formatação condicional, regras de realce das células, e a gente vai selecionar essa terceira opção, está entre. Aí você digita o valor que você quer formatar as células, tá? Então, por exemplo, eu quero formatar entre 10 e 20. Eu vou preencher com amarelo. Eu dou um OK e pronto. Lembrando que as células que têm o valor 10 e o valor 20, elas estão incluídas, tá? Então, na legenda, eu vou colocar intervalo fechado de 10 até 20. Tá? Essa foi o segundo exemplo que eu trouxe, e agora a gente vai para o terceiro exemplo, que é o mais fácil de todos, na minha opinião. É a formatação condicional das células que são iguais a um valor que você determinar também. Então, a gente seleciona a planilha, como das outras vezes,
formatação condicional, regras de gasto das células é igual a. E aí você digita um valor. Eu vou colocar o valor 10. Não, valor 10 não, valor 18. E eu vou preencher com uma cor diferente. Você pode fazer isso clicando aqui, ó, formato personalizado. Você vai em preenchimento e eu vou colocar, por exemplo, cor azul. Dou um OK e pronto. Então, os valores 18 estão destacados, certo? E, por último, a gente tem esse é um pouco mais difícil de explicar assim na teoria, mas eu acho que na prática vocês vão entender. Eu achei interessante colocar aqui nesse vídeo, porque eu faço economia e controladoria, então eu uso muito razonetes, principalmente na matéria de contabilidade. E nessa matéria a gente sempre tem que ficar bem atento se a gente lançou o valor número par de vezes. Então, por exemplo, se eu fiz um crédito no razonete 1, por exemplo, de valor Y, eu tenho que fazer um débito de valor Y em algum outro razonete. Entendeu? E então, às vezes, a gente acaba esquecendo, né, de fazer isso. Porque são muitos lançamentos, então, às vezes, algum passa batido. A gente só lança uma vez. A gente esquece de lançar 2 vezes o valor, tá? Então, eu achei essa ferramenta bem útil mesmo. Então, a gente vai aqui, ó. Em formatação condicional, regras de realce das células, valores duplicados. Aí, vou formatar as células que contêm valores duplicados com, por exemplo, verde. Vou dar um OK. E aí, por exemplo, eu posso vir aqui no razonete 1, eu faço um crédito de valor 30, vou no razonete 2, faço um débito de valor 30, e aí fica verde, entendeu? Então, a gente só fica verde se eu lançar esse valor 2 vezes. Então, é muito útil para os alunos que fazem contabilidade, entendeu? E é isso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham entendido. Eu vou até dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor, né, com o segundo exemplo. Então, eu vou fazer um débito de 45 no razonete 2 e vou creditar 45 no razonete 4. Vocês estão vendo que ele estava branco e agora ele ficou verde, certo? Bom, enfim, espero que vocês tenham realmente entendido e é isso. Até mais. E obrigada pela atenção.